Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre a maior obra já vista em todos os tempos, sobre a maior obra redentora que já foi feita por nós. E antes da gente conversar sobre o assunto, eu quero que você deixe o like, eu quero que você curta o vídeo, eu quero que você se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe também esse vídeo para a maior quantidade de pessoas que você conhece e você sabe que vai abençoar e edificar a vida de cada um. Então, vamos lá! A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 19 adiante, que diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunindo, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual destes dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então a Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Amém? Essa palavra é muito importante. Ao mesmo tempo que ela é muito pesada, ela é muito esclarecedora. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a redenção, sobre o ato da crucificação, sobre o ato de Jesus ter se entregado por amor a nós. No livro de João fala, no capítulo 3, que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que morresse em nosso lugar. Amém? Então, Jesus morreu por amor a nós. Ele nos amou de uma forma incompreensível, uma forma incondicional, algo que somente uma mãe ou um pai consegue chegar perto de imaginar esse amor e não consegue ter uma compreensão por completa. Mas se a gente estudar mais a fundo sobre o ato da crucificação, a gente descobre que a cruz, naquela época, elas eram feitas sobre medida. Elas tinham a medida de quem ia levar a cruz. Ou seja, antes do ato da crucificação, era medido os braços, era medido as pernas, era medido o corpo, a estatura, para que ela tivesse as medidas de quem fosse ser crucificado. E Jesus, ele não iria ser crucificado, porque se nós continuarmos a leitura e começarmos antes deste texto, a gente vai ver que em nenhum momento as pessoas, Pilatos ou Herodes, eles tinham a intenção de crucificar Jesus. Pelo contrário, eles o consideravam inocente. Então a cruz, ela não tinha sido feita para Jesus. Ela não tinha o tamanho, as medidas de Jesus. Jesus, ele foi crucificado no lugar de outra pessoa. E é aí que eu quero entrar. A Bíblia fala que Jesus foi condenado porque as pessoas que estavam lá, os judeus, os fariseus, eles persuadiram a multidão. A Bíblia fala que Jesus veio para o seu povo, para os seus, e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os seus eram os judeus, o povo de Israel, o povo que desde o início, a descendência de Abraão, que desde o início haviam sido separados por Deus. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver
toda essa instrução. Mas a Bíblia fala que os seus não receberam. Então ele se entregou a todo aquele que o recebe. Esses têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Então aquele povo que estava lá à frente, era clamando para que ele fosse crucificado, eram os seus. Aquele povo que o rejeitou. E nós hoje temos o direito de receber o título de filhos de Deus, porque ele falou que os seus não receberam, mas todo aquele que o receber, então, ia receber o título de filho de Deus. Então, o ato de Jesus ter sido crucificado, ele foi um ato de um amor tão grande. Esse ato faz eu e você sermos filhos de Deus. Então, tendo conhecimento disso, de que a cruz não era para ele, não tinha as medidas dele, levando em conta todas essas informações, nós levamos a crer. Nós vemos que Jesus, ele morreu por nós, literalmente. Ele levou a cruz por pecados que ele não tinha, por crimes que ele não havia cometido, pelos pecados que não eram dele, pelos meus e pelos seus pecados, por medidas que não eram para ele. As medidas daquela cruz eram por pecados de outras pessoas, pelos meus e pelos seus pecados. Como Pilatos mesmo diz, um justo morreu inocentemente por amar demais um povo que não o recebeu. Então hoje, diante de todas essas informações, diante de toda a palavra que eu trago aqui para você, eu quero te perguntar: você já agradeceu hoje? Você já agradeceu pelo sacrifício que Jesus fez na cruz? Você já agradeceu pelo sacrifício que Jesus fez aquele dia no Calvário por amor a mim e a você? Você já rendeu toda a gratidão pelo sangue que ele derramou na cruz? No final desse texto que nós acabamos de ler, o último versículo que a gente leu, eu vou repetir ele, porque ele diz assim: e respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. O sangue de Jesus, ele caiu sobre nós e os nossos filhos. E é esse mesmo sangue que a Bíblia fala que nos limpa de todo o pecado, que limpa a nossa vida e nos faz ser mais brancos que a neve. É esse sangue que nos redime de todos os nossos pecados e nos faz se aproximar do amor de Cristo. É esse sangue que traz vida e esperança para todos nós. Então eu torno a perguntar: você já agradeceu hoje pelo sacrifício que Jesus fez por mim e por você? Você já agradeceu hoje pelo ato da crucificação, por Jesus ter se entregue no nosso lugar? Você já agradeceu hoje pelo sangue de Jesus ter caído sobre a sua vida e limpado todos os seus pecados? Se não, eu te convido a agradecer. Tira um minutinho e agradeça, porque hoje nós estamos debaixo da graça. Graça que nos foi concedida através da crucificação, através do amor de Jesus, que amou o mundo incondicionalmente. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo até aqui e eu te convido a compartilhar esse vídeo a todas as pessoas que você conhece, a levar essa mensagem a todas as pessoas que você conhece e dizer que graças ao amor de Jesus, que se entregou numa cruz que não tinha as suas medidas, que era feita as medidas para nós, para o meu pecado e para o seu pecado, graças a esse amor desse Jesus que se entregou nessa madeira, hoje nós somos livres do pecado. Então compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir do amor de Jesus. Amém? Curte o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Vou deixar também o meu Instagram para você estar entrando lá e estar mandando assuntos que você queira que a gente converse aqui, tá bom?